Outra coisa, algumas pessoas às vezes comentam comigo, professor, é muito difícil eu aprender a tocar e eu quero que vocês entendam que qualquer coisa que a gente vai fazer pela primeira vez, o que a gente está aprendendo, vai ser difícil. E as coisas que a gente sempre vai mais dar valor são as coisas mais difíceis. Você já parou para pensar que quando você conseguiu algo muito fácil, você não valorizou? Mas tudo que a gente teve dificuldade e que foi mais sofrido, a gente sempre valorizou? E o nosso difícil, todos nós vamos ter. E qualquer um de vocês sempre vai ter duas escolhas. De qual vai ser o seu difícil? Orar é fácil ou é difícil? É difícil. Orar é difícil. Você passar uma hora orando, acordar de madrugada para orar, é fácil? Não, é difícil. Mas se você não orar, também vai ser difícil. Por quê? Talvez você vai estar precisando daquela oração que você não fez e você vai estar sofrendo no presente ou no futuro por falta de uma oração que você achava que é difícil. Então você vai estar trocando o difícil de estar orando pelo difícil de estar passando por uma situação complicada na sua vida. Um exemplo, para quem está acima do peso, é difícil emagrecer? É difícil. Mas também é difícil estar acima do peso. Para amarrar o sapato, por conta do fôlego, também vai ser difícil. Aprender a tocar um instrumento é difícil também. Mas você não saber tocar e ver a sua igreja, sua congregação precisando de músicos, também é difícil. Agora a gente tem que entender uma questão. Qual é o difícil que você vai escolher? É continuar se lamentando e achando difícil por não tocar, tendo esse sonho de aprender para poder estar ajudando a sua igreja, para estar adorando a Deus, para ter esse conhecimento, para louvar a Deus, talvez não na sua igreja, mas para você fazer evangelização, tocar junto com os irmãos da sua igreja, tocar num grupo de célula. Isso é difícil? Então, qual é o seu difícil? Qual é o difícil que você escolhe? É permanecer desse jeito ou você realmente enfrentar esses desafios, essas dificuldades e realmente aprender? Porque a vida é feita de escolhas. E a gente sempre vai ter dois difíceis na nossa vida para poder estar escolhendo. Aí você escolhe qual é o seu difícil. Vocês acham que para mim aprender e ter esse conhecimento foi fácil? Não foi muito difícil, gente. Eu disse para vocês, já tive mais de 10 professores. Eu pagava muito caro para mim poder estudar com cada um deles. Eu perdia tempo, porque eu tinha que sair de casa, me deslocar. Às vezes eu ia de ônibus, meu pai tinha que me levar. Para ele era muito difícil também. Ia lá, fazia o curso, voltava, tinha que passar muitas horas em casa estudando, me dedicando. Foi muito difícil, mas foi o difícil que eu escolhi, para realmente aprender. Se eu não tivesse aprendido, também seria difícil. Eu estaria até hoje se lamentando. Por que eu não estudei? Por que eu não aprendi antes? E hoje eu posso estar aqui e tudo isso que eu faço é graças a Deus primeiramente e graças a eu ter enfrentado esse meu difícil no passado. Para quem não sabe da história, para mim as duas maiores dificuldades que eu tive quando eu fui estudar foi a minha faculdade. Para quem não tem ideia, só para vocês terem uma ideia por cima. Minha faculdade de música, isso há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu pagava quase R$1.000. Depois foi subindo no final do curso, que foram 4 anos, eu pagava mais de R$1.000. Então, só em média, para vocês terem uma ideia, quando eu fiz a minha faculdade de música, vamos colocar que foi 4 anos, em média, a R$1.000. Então, foram 12 meses por ano vezes 4. Por que vezes 4, professor? Porque foram 4 anos e foram 12 meses cada ano. Então, deu 48 meses. Colocando em média de R$1.000, eu paguei R$48.000 na minha formação. Isso só, R$48.000, só na minha formação da minha faculdade, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, ó, vocês acham que foi fácil poder pagar esse valor? Isso há 10 anos atrás, eu era um menino, era muito mais novo, e todo o meu dinheiro era justamente para isso. E eu estou colocando R$48.000 aqui, isso sem contar, tipo, alimentação, porque eu ficava a noite inteira lá, tinha que comprar comida, transporte, porque eu pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Eu gastei em média nessa formação minha, isso sem contar os outros cursos, não foi 48 mil, foi praticamente, aqui em média, de uns R$60.000, para vocês terem uma ideia.
Depois eu fiz uma especialização. Quando eu terminei a minha faculdade, eu fui fazer a minha pós-graduação em São Paulo, capital. E eu precisava, para quem não sabe, eu moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que é bem longe, dá umas 8 horas mais ou menos daqui de Ribeirão Preto para São Paulo. E eu era recém-casado, começando a vida. Quem é casado sabe a dificuldade que é quando a gente casa. Por quê? Que é muito difícil. Primeiro, a gente é jovem, eu casei muito novo, está no começo da carreira, a gente não tem uma estabilidade no trabalho ainda, não é tão reconhecido, e a gente está começando a vida, então está imobiliando a casa, então é bem mais complicado. E eu sempre tive um sonho de estudar com um professor específico, que era um professor que desde que eu comecei a estudar música, isso com 14 anos, eu já acompanhava esse professor. E para mim ele sempre foi uma referência. E durante o tempo todo, foi passando o tempo, passou vários anos, eu vi que esse professor ia parar de dar aula, ele já era um senhor, e eu falei, eu tenho que conseguir estudar com ele. E aí eu conversei com a minha esposa, a gente tinha acabado de casar, eu falei, ó, meu sonho é estudar com esse professor. Só que agora eu não sou mais uma pessoa, né? Eu sou casado com você e agora a gente virou uma pessoa. E agora eu não tomo as decisões sozinho. Então eu quero seu aval, se você permitir, eu gostaria de fazer esse curso. Ela falou, beleza, se é seu sonho, minha esposa sempre me apoiou em tudo, sou muito grato a Deus por isso. E ela falou, vai lá, vai estudar, e a gente aperta aqui nas coisas, nas contas, e aí você faz o seu curso. Eu estudei durante mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, eu estudei com esse professor em São Paulo. Só o curso eu pagava em média de uns R$1.000 para fazer aula com ele. Mas eu pagava mais um ônibus para mim, daqui de Ribeirão Preto para São Paulo, que era 8 horas de viagem, que era mais ou menos uns R$400 para mim poder ir e para poder voltar, porque era R$200 para ir, R$200 para voltar. Isso tudo fora alimentação, porque eu passava o dia inteiro. Daqui lá era 8 horas para ir, 8 horas para voltar, já dá 16 horas. Então eu tinha que comer lá, tinha que almoçar, tinha que pegar metrô. E fora tudo isso, eu não podia trabalhar durante um dia. Então eu tive que abrir mão de dar aula, eu dava aula nas escolas de música, e tive que deixar de dar aula durante um dia, deixar de receber esse valor para mim poder viajar, ir lá estudar e para mim poder voltar. E só nesse treinamento durante 1 ano e meio, eu gastei fácil mais de R$100.000. Fácil, mais de R$100.000. Então, com meus treinamentos, se eu for fazer as contas durante a minha vida inteira, eu devo ter gastado em média de uns R$250.000 a R$300.000 na formação musical. Em tudo que eu estudei, em média eu gastei uns R$250.000 a R$300.000 fácil. Isso sem contar instrumentos, sem contar outros investimentos. Isso só contando com a parte musical. E aí vocês devem estar se perguntando, é porque o professor tem dinheiro. Gente, que dinheiro que eu tinha? Que dinheiro que eu tenho? Só que eu sabia, desde o início, eu sempre tive esse propósito. Eu estou fazendo para Deus, então vai ser o melhor. Esse é meu chamado, eu gosto disso, eu vou me dedicar. Não é porque eu tocava na igreja que eu não ia me especializar. Na verdade é o oposto, é justamente porque eu tocava na igreja que eu tinha que ser uma referência, eu tinha que dar o meu melhor. E esse foi a minha escolha difícil. Vocês acham que foi fácil? Não, foi muito difícil, mas foi o difícil que eu escolhi para mim. Se eu não tivesse feito isso, também seria muito difícil, porque talvez hoje eu estaria me arrependido e lamentando porque eu não tinha estudado anteriormente, por que eu não fiz todos aqueles cursos no passado. Hoje em dia o que eu colho de ter esse conhecimento, de saber tocar violão, saber tocar baixo, saber tocar teclado, ter um conhecimento fora da média, fora do comum. Por quê? Poucas pessoas têm esse conhecimento que eu tenho. Não estou falando que eu sou o melhor músico de todos, não, gente. Tem muita gente que toca igual eu, que toca muito mais do que eu e sempre vai existir. Mas, comparado com a média, eu sei que eu estou um pouco à frente. Mas é porque eu precisei escolher o meu difícil. E eu quero que vocês entendam e tenham essa consciência. Qual é o difícil que você escolheu para você? Porque você ter esse conhecimento, você aprender, vai ser difícil, vai ser doloroso, não é fácil. Mas se você não desistir, você vai conseguir aprender. Agora, você também tem a opção de não fazer nada, simplesmente ouvir uma live como essa e ignorar tudo que eu estou falando. Só que você também, no futuro, vai ter o seu difícil, de olhar para trás, arrependido e falar, nossa, bem que o professor falou, se eu tivesse começado a estudar aquele ano, em 2023,
eu teria a possibilidade de estar tocando na minha igreja agora. E a gente é movido a escolhas. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês é para trazer a consciência de que é possível e você tem todas as possibilidades de aprender. Mas também, se você acha que é difícil, dá para você deixar mais fácil. Como, professor? Estudando e seguindo o método. Porque sozinho você pode ir até muito rápido, mas acompanhado você vai muito mais longe.